Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, sou professor de matemática, licenciado em matemática pela Universidade Estadual do Piauí, sou bacharel em ciências contábeis pela Universidade Federal do Piauí e estou hoje aqui para falar um pouco do mercado financeiro. Eu, como um amante desse mercado, principalmente no que tange a renda variável, vou falar um pouco do mercado de opções. Diego, que mercado é esse? Bom, vamos para os slides aqui. Opções. São instrumentos negociados na Bolsa de Valores que representam contratos firmados entre duas partes, duas pessoas, onde existe o comprador da opção e a outra pessoa é o vendedor da opção. Quem compra a opção tem um direito, e é por isso que está aí no título, que opções são relacionadas a direitos. Quem compra uma opção tem um direito, certo? Então, são contratos firmados entre duas partes, comprador e vendedor, onde possuem uma data de vencimento, ou seja, eles são limitados no tempo. A opção ela é limitada no tempo. Então, tem uma data de vencimento. E nessa data de vencimento, ocorrendo determinada situação, vai ocorrer o exercício ou não dessa opção. Isso tudo nós vamos falar mais adiante, o que é exercício e as nomenclaturas técnicas que existem nesse mercado. Mas vamos prosseguir aqui na nossa aula. Existem dois tipos de opções no mercado. Existem as opções chamadas de call e as opções chamadas de put. O que significa call? Call vem de compra. É até fácil memorizar isso. Dois Cs aqui, ó. Dois Cs, call e compra. E put, não é puta, gente, não é puta, pelo amor de Deus, não é puta. É put. E put significa venda, é o contrário de compra, certo? Então, existem dois tipos de opções no mercado, call e put. Primeira coisa que você tem que entender. Aqui eu vou dar um exemplo de uma opção de compra e de uma opção de venda. Então, eu peguei uma opção da Vale. Vale, todos vocês sabem, é uma empresa onde ela é listada na bolsa, né? E com um ticker de Vale 3 ou Vale 4, enfim, o número não importa. Mas aí, Vale é o ativo objeto da opção, ativo de referência da opção. E a letra A, Diego, o que significa? A letra A significa o vencimento da opção, o mês de vencimento da opção. Nesse caso aqui, ó, da opção de compra, a letra A significa o vencimento em janeiro. Primeira letra do alfabeto, A, vai significar o primeiro mês, né, do ano, que é janeiro. Para as opções de call, beleza? Já aqui no lado da put, a primeira letra que vai representar o vencimento de janeiro, no caso, é a letra M. Por quê? Porque se você pegar letra A, janeiro, letra B, fevereiro, letra C, março, D, abril, E, maio, F, junho, G, julho, H, agosto, I, setembro, ABCDFGHI, J, outubro, K, novembro, L, dezembro. Acabaram as opções de call. Todos os vencimentos foram listados aí. Então, de janeiro a dezembro, você está vendo, percebendo que vai de A a L. Depois do L, M. Aí começa as opções de put, os vencimentos das opções de put. Então, M, janeiro, N, fevereiro, e assim sucessivamente. Beleza? Então, se você entra no home broker, né? Eu desligar aqui o ar. Se você entra no home broker
e tá lá um ticker, que aqui é um código, é um ticker chamado de ticker da opção. E você vê lá a letra de A a L, você já identifica que aquela opção é uma opção de call, uma opção de compra. Você vê de M, N, O, P, Q e tal, você já identifica que ali é uma opção de venda. E isso é muito importante. E no início as pessoas confundem isso. E é normal. Beleza? Dando prosseguimento aqui. Esses últimos dígitos aqui da opção, no caso da compra 70 e ali da venda no nosso exemplo é 68, eles são dígitos que servem para diferenciar as opções. Simplesmente isso. Só que o que, que acontece em alguns casos? Em alguns casos eles representam o strike da opção. Strike? É isso. É o preço de exercício da opção. Mais na frente nós vamos entender tudo isso. O que é importante agora, nesse início, é entender a diferenciação e fazer esse comparativo entre call e put. E entender os atores do mercado, desse mercado, né? Em todas as pessoas que estão envolvidas e o que, que acontece. Então, em determinadas opções, esses dígitos, últimos dígitos aí do ticker, vai ser o strike. Mas nem todas. Outras não vai ter nada a ver. Vai ali ser próximo. Então, são dígitos aí para diferenciar. Eu coloquei aí de forma didática que vai representar o preço de exercício para facilitar o entendimento de vocês, beleza? Então, seguindo. Então, essa opção aqui, ó, essa opção de call vale a 70, ela hoje no mercado, ela custa R$ 1. Esse é o prêmio da opção. É isso que vai incrementar a conta do investidor na corretora. Isso aí que vai se juntar aos dividendos, JCPs, que são juros sobre capital próprio, os aluguéis das ações, se você disponibiliza as ações para alugar, você vai juntar com o prêmio que você vai receber, porque no nosso curso a gente vai falar mais de venda do que de compra. Só que nesse início é bom a gente entender o que, que acontece tanto na compra quanto na venda. Mas vai ser mais focado na venda, nós vamos ser vendedores, lançadores de opções, porque nosso objetivo é remunerar a nossa carteira, de ações e fazer com que o nosso aporte aumente, que a gente consiga comprar mais ações de empresas boas, baratas e que pagam bastante dividendos. Porque o nosso objetivo é renda, certo? O objetivo principal. Claro que se a valorização vai ser consequência. Então, seguindo aí. Então, as opções tanto de call quanto de put custam R$ 1. Esse é o prêmio. Suponhamos que estamos em dezembro e o PM, o que é PM? Preço de mercado. Preço de mercado aqui, viu? Não é preço médio, porque o PM também pode ser preço médio, mas aqui é o preço de mercado da ação de Vale a R$ 68. Vamos supor isso. Então, nós estamos no mês de dezembro. O preço de mercado, você abriu o home broker, está lá, Vale 3, R$ 68 no mercado à vista, certo? Então, o que vai acontecer? Aqui nós temos a figura do titular, né, do lado da call. O titular é quem compra a opção. Então, o camarada que comprar essa opção vale a 70, ele vai pagar o prêmio para o vendedor dessa opção. Ele vai pagar. Então, o vendedor vai receber esse prêmio, certo? Então, quem compra a opção paga o prêmio de R$ 1. E quem compra essa opção vale a 70, que é uma opção de call, ele tem um direito de comprar, ele está comprando um direito de comprar. No início pode até ser um pouco confuso. Pô, o cara está comprando um direito de comprar. Pois é, ele está pagando R$ 1 para ter o direito de comprar a ação da Vale a R$ 70. Aí você poderia perguntar, mas Diego,
o preço da Vale hoje está 68. Por que ele vai pagar para comprar 70, pagar mais caro? Você poderia se perguntar isso, né? Pode até pausar e ficar pensando, por quê? Pode pausar o vídeo aí, pensa. Por que pô, a Vale está R$ 68 hoje, em dezembro, e o cara vai pagar R$ 1 para ter o direito de comprar a Vale a R$ 70, R$ 2 mais caro do que hoje, lá no vencimento, que é em janeiro, que a letra A está dizendo, o vencimento é em janeiro. Por quê? Pausou, pensou, respondeu, tem a resposta. Porque esse camarada que comprou a opção, ele acredita que a Vale vai valorizar até o vencimento. Vai passar de R$ 70, por exemplo, vai ficar em R$ 75. Então, ele vai. Hoje ele não tem o dinheiro, os R$ 68 em dezembro ele não tem, mas ele acredita que a Vale, ele fez análise lá, análise pode ser análise técnica, análise fundamentalista. Ele fez a análise dele e ele percebeu que lá em janeiro tem uma probabilidade muito grande de a ação da Vale subir, valorizar. E aí ele compra esse direito de comprar a 70, achando que a Vale vai ficar acima de 70. Porque se ela ficar acima de 70 lá em janeiro, na data do vencimento, ele vai comprar a 70 e o que é que ele vai fazer? Depois ir no mercado à vista e vender a 75, por exemplo. E tem nesse ganho de R$ 5. Só que ele gastou R$ 1, né? Então o ganho seria R$ 4, nesse exemplo. Beleza? Deu para entender? Então, o titular, ele paga o prêmio de R$ 1 ao vendedor da opção e ele tem o direito de comprar a ação, que é o ativo objeto da Vale, a R$ 70, que é o preço de exercício, lá na data do vencimento. Ele está comprando esse direito. Já o lançador, que é o vendedor da opção, ele recebe o prêmio do titular, né? E esse curso aqui nosso vai ser voltado mais à parte de venda do que de compra. Justamente por isso, porque nosso objetivo é receber esse prêmio. Isso aí alguns investidores chamam de dividendos sintéticos, outros chamam de dividendos ativos, outros chamam de dividendos turbinados. Enfim, cada investidor tem a sua nomenclatura. Mas aí, isso é o prêmio que o vendedor vai receber, né? E como o vendedor está recebendo esse prêmio e o titular tem um direito de comprar, então o vendedor tem a obrigação de vender. Entende? Então, quando ele vende a opção, ele tem a obrigação de vender a opção e ele recebe o prêmio. Só que ele só vai vender a ação se determinada condição acontecer lá na data do vencimento, né? Nesse exemplo que eu dei, se a ação que hoje, em dezembro, está R$ 68, lá em janeiro ela passou a 75, a valer R$ 75 no mercado, então o lançador vai ter a obrigação de vender a R$ 70 algo que está 75 no mercado, entendeu? Ele vai ter que vender a 70, que é o preço de exercício, o strike. Vai ter que vender a R$ 70, certo? Já no lado das puts, o titular também paga o prêmio. Então daqui você percebe, ó, o comprador sempre paga o prêmio. Ele é um comprador, ele está pagando o prêmio. Tanto na call quanto na put, ele paga o prêmio. Na put, o titular, o comprador, ele tem um direito de vender, porque ele está comprando um direito também, mas só que de venda. O outro lá, o outro camarada estava comprando um direito de comprar. Esse está comprando um direito de vender. Comprando um direito de vender. Já o lançador da put, ele recebe também o prêmio. O lançador sempre recebe o prêmio. O vendedor sempre recebe o prêmio. E assume uma obrigação. Você está percebendo isso? Tanto de um lado quanto de outro. Tanto na call quanto na put. Então, o lançador está recebendo um prêmio. E ele tem, nesse caso aqui da put, obrigação de comprar. Porque o titular comprou um direito de vender.
e ele está assumindo a obrigação de comprar. Então, digamos, o camarada comprou Vale M68. Ó. Vale M68. Deixa eu botar aqui um marca-texto aqui, ó. Eu passei o slide sem querer, vou botar... Ah, não consegui, mas beleza. Vamos aqui no cursor mesmo. Então, o camarada comprou Vale M68. Pô, hoje, em dezembro, ela está custando 68. E o camarada comprou o direito de vender 68. Beleza? Então, o que que acontece? Se essa ação lá em janeiro, né, que o vencimento M na put é janeiro. Se lá em janeiro essa ação desabar, o preço dela de mercado desabar, o camarada está protegido. Quem comprou a put está protegido. E aí entra num dos objetivos do mercado de opções. Ele também serve para fazer seguro de carteira, fazer proteção, hedge chamado. Então, o camarada que comprou essa opção de venda a 68, se a ação desabar para R$ 40 lá em janeiro, ele tem o direito de vender a 68 algo que está custando em janeiro 40. Então é vantajoso para ele, ele se protegeu dessa queda. Beleza? Então, e quem vende? Quem vende recebe o prêmio e tem a obrigação de comprar dele. Tem que comprar. Vai comprar 68, algo que está custando, nesse exemplo, R$ 40. Beleza? É isso que acontece. Aí você analisando, pô, mas ser vendedor não é legal. É legal. Isso aqui eu estou dando exemplos para você entender o que, que acontece lá na data do vencimento, né, que é o exercício. Eu dei 2 exemplos que está ocorrendo o exercício, beleza? Mas existem os outros exemplos do não exercício, Então, tem várias estratégias para você ganhar com isso, com a venda. Quem assume essa obrigação é como se fosse uma seguradora. Se for fazer uma analogia, quem vende é como se fosse a seguradora. Quem compra é como se fosse o segurado. Né? O camarada compra um seguro lá, né? Às vezes nem usa. Na maioria das vezes nem usa. Para ele usar tem que ocorrer uma determinada situação, um sinistro. O carro dele bater ou dar perda total. Então aqui nesse mercado, analogamente, é a mesma coisa. Mesma coisa. Para ocorrer o exercício, tem que atender determinadas condições. No caso da call, tem que passar o preço de mercado da ação tem que passar do strike, do preço de exercício, para ocorrer o exercício. No caso da put, o contrário. O preço de mercado da ação tem que descer e ficar abaixo do strike, do preço de exercício. Beleza? Aí vai ocorrer o exercício, porque é vantajoso para o titular optar por exercer esse direito. Beleza? E o camarada que tem um direito, ele vai exercer o direito dele. Então a palavra exercício é disso, de exercer, de optar. E é por isso que esse mercado tem o nome de mercado de opções. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido essa parte, né, que são noções básicas do mercado. Na próxima aula vamos continuar, né, falando mais a respeito. Boa noite, fiquem com Deus e vamos juntos.